Nós vamos com as notícias do Corinthians. Por dificuldade financeira, o Corinthians encerrou as negociações junto ao Sporting de Portugal pela contratação do atacante Biel. Segundo o clube paulista, a equipe portuguesa não aceitou as condições propostas aqui pelo Corinthians. O que acontece? Inicialmente, o Timão tentou uma contratação por empréstimo, que foi negada. Depois, até tentou comprar parte dos direitos econômicos do jogador, só que dentro da realidade financeira que passa hoje. Inclusive, através de nota, a diretoria fez questão de esclarecer que jamais se dispôs a pagar o valor total de 7 milhões de euros pelo jogador. Fez uma nota, então, em resposta à torcida, que chiou bastante ali nas redes sociais em relação ao valor dessa contratação. Bom, sem Biel, quem está na mira do clube é o atacante Carlos Vinícius. Ele está sem contrato desde que saiu do Fulham da Inglaterra. O jogador foi oferecido à diretoria alvinegra e pode chegar sem custo. Lembrando que o Corinthians busca um concorrente para disputar posição com o Yuri Alberto. Aos 30 anos, Carlos Vinícius fez base no Santos, também passou pela base do Palmeiras, está desde 2018 na Europa. Na última temporada pelo Fulham, disputou apenas 4 jogos e não marcou nenhum gol. Por outro lado, a direção está comemorando aí um respiro na folha salarial. O meia Alex Santana foi emprestado para o Grêmio, Igor Coronado rescindiu e já foi anunciado pelo Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, e o lateral esquerdo Diego Palacios está próximo de se transferir para o Austin dos Estados Unidos. Enquanto o mercado se movimenta, o Corinthians segue em preparação pensando na retomada do Campeonato Brasileiro. Treinou nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, fez um trabalho tático com o técnico Dorival Júnior e se reapresenta no sábado pela manhã por aqui. A novidade é que o Corinthians conseguiu finalizar a implementação do sistema de reconhecimento facial da Arena e obteve autorização da Polícia Militar para utilizar o estádio com a capacidade máxima. Então, Corinthians seguindo aí a preparação para essa partida contra o Bragantino dia 13, depois de um longo período aí de férias. Bom, esse passo aí do reconhecimento facial na entrada dos torcedores na arena é muito importante para ver se acaba com um mal que muitos sócios torcedores reclamam: cambismo. Sem condições de comprar o ingresso porque fica ali, some. Fica na mão de cambistas, fica na mão de dirigentes, enfim, não sabe para onde vai. E agora, com reconhecimento facial, talvez o Corinthians consiga ter um maior controle, uma maior transparência na relação com o seu torcedor no que diz respeito ao direito e à possibilidade de adquirir ingressos para os jogos do time na sua casa. É que as pessoas veem glamour em tudo. Por exemplo, esse Caio César que entrou no segundo tempo aí nos jogos do Al Hilal. Perna de pau. Perna de pau. O Mosquito é melhor que ele. Caio César não joga nada. Não joga nada. Marcos Leonardo, jogador comum. Marcos Leonardo é um jogador comum. Né? É um jogador matador, de área. Entendeu? Enfim, no futebol, meu amigo, tudo é caro, tudo é craque. Entendeu? Tudo é caro, tudo é craque, então assim, é complicado. Então o Biel não vale isso. Foi um livramento para o Corinthians, sabe? Como foi um livramento o Corinthians não ter comprado o Thales Magno. Agora, querem achar que eu estou errado? Eu sei que aqui ninguém vai achar, porque a maioria está comigo. Agora, quem conhece o meu trabalho aqui e me acompanha sabe disso. Porque eu dou a cara a tapa, aliás, eu recebo mensagem, Samir, continua assim. Você nunca vai, você vai na contramão do que todo mundo fala muitas vezes, né? Você tem coragem de falar o que as pessoas não falam. Eu lembro que o Thales Magno estava fazendo gol no Corinthians e muita gente brigou comigo porque eu falei que era loucura pagar 15 milhões de dólares por esse jogador. Loucura. Loucura. Eu não estou sendo oportunista, é só pegar na época que o Thales estava metendo gol. Falei, gente, não vale 5. Não vale 5. Então, assim, as pessoas que queriam pagar 15 no Thales estavam criticando o Corinthians de pagar 7 no Biel. Entendeu? Sabe, é incrível esse tipo de... É incrível esse tipo de situação no Corinthians, entendeu? O pessoal lembra que eu falei mesmo, eu brigava por isso. Eu brigava.
né? Eu falei, eu dizia o seguinte, gente, é melhor faz um novo empréstimo, qualquer coisa, mas não compra esse cara. O Corinthians tentou comprar, velho. Entendeu? Então, e os nossos dirigentes só veem as mesmas coisas. Por exemplo, o Hércules, que fez gol pelo Fluminense. Certamente a gente não tentou, né? Você acha que a gente tentou o Hércules? Jovem, que tá no Fluminense, tava no Fortaleza? Ninguém tentou. Ninguém tentou. Entendeu? Ninguém tentou. E aí a gente fica sempre com os mesmos jogadores. Aí sabe o que acontece? Quando o Palmeiras tem interesse num atleta, o Flamengo, o Atlético Mineiro, aí acende um sinal. Opa! Você viu? Quer dizer, a gente não tem personalidade mais, a gente não tem mais vida própria, né? A gente não tem mais amor próprio, e principalmente personalidade, e principalmente competência para a gente descobrir um jogador. Por exemplo, o camisa 5 do Al-Ahly na competição. Vai precisar um grande brasileiro levar o cara, para todo mundo pagar um pau aqui no Brasil. Não, a gente quer o Biel porque o Vasco quer. Porque o Atlético quer, o São Paulo quer. Então ele deve ser bom. Até o Elinho virou craque. O Elinho é um mosquito da vida, velho. O Elinho é um mosquito talvez melhorado, olha lá. Cadê a personalidade? Entendeu? Cadê? Romarinho tem possibilidade? Não, não tem porque se ofereceu com salário alto. Sabe? Se ofereceu com salário alto. Então, assim, é o que acontece, né? As pessoas sabem hoje em dia que o Corinthians paga bem. As pessoas sabem que o Corinthians paga bem. Entendeu? Então, para encerrar o assunto Biel, o Corinthians fez a última proposta aí de 4.200.000 para 60% e o Corinthians recusou. Eu sei que muita gente vai usar essa minha informação, não vai dar crédito, mas tudo bem. O importante é você, corintiano, estar informado aqui na temperatura certa, tá? Em relação a jogador se oferecer muito, eu quero falar do Carlos Vinícius, por quê? Porque tem um plano B, né? Quem é o plano B? Vamos falar do plano B primeiro. Hoje, tá? Hoje houve o plano B é o Samir e seu maravilhoso corta-luz. Obrigado, John. O plano B hoje foi discutido entre Osmar Stabile e o Fabinho Soldado, mais o staff lá do Corinthians, tá? Hoje houve uma conversa em relação ao plano B. O Stabile foi ouvido, o Fabinho Soldado, quem são esses atletas? A informação ainda não vazou, mas o Corinthians tem algumas opções, tá? Para ir para cima agora no mercado e abrir uma negociação, se é que não abriu já, né? E a gente ainda não conseguiu apurar quem é, mas eu já consigo apurar para vocês que existe já esses nomes, tá? E que houve uma conversa hoje que o Stabile foi lá para saber da questão salarial. Quanto que é, valor, né? Se vale a pena, enfim. Então o Corinthians sentou lá, hoje, né? Hoje, né? Houve essa reunião, né? E o plano B para tentar contratar esse jogador de beirada, que é uma prioridade no Corinthians hoje muito grande, tá? Então o Corinthians vai para cima aí de algum jogador depois, né, da desistência na contratação do Biel. Eu senti um baque muito grande, né, na cúpula corintiana em não conseguir contratar o Biel. Faz o seguinte, velho. Da próxima vez não deixa vazar o nome, entendeu? Que vazou o nome, todo mundo detonou, depois vocês ficam com medo, tá? Mas eu prefiro que vaze, sabe por quê? Porque se não vaza, talvez a gente fosse pego de surpresa que o Corinthians contratou um jogador
totalmente duvidoso por 7 milhões de euros. Então vocês que acham que a imprensa atrapalha, agradeçam, tá? Que vazou essa informação, porque senão ia sair a nota oficial do nada, quando a gente contratou Biel, tal, e depois a gente ia descobrir os valores. Porque às vezes não é nem maldade da diretoria. O Fabinho Soldado pode chegar com os argumentos dele e convencer. Gente, vale a pena 7 nele. Entendeu? E às vezes poderia valer a pena mesmo, só o tempo diria. Mas não dava para arriscar, tá? Não dava para arriscar. Vamos falar de Carlos Vinícius agora, tá? Porque, aliás, o Carlos Vinícius eu vou repetir um pouco do que eu falei no almoço com a Fiel, que ele baixou a pedida, tá? Ele reduziu, né, a pedida hoje e assim, né, velho, é complicado. O Carlos Vinícius, ele reduziu a pedida dele, só que ele continua caro. Então quer dizer, o cara se oferece para jogar no Corinthians e o cara é super caro. Repito mais uma vez, esses caras sabem quanto ganhava Coronado, esses caras sabem quanto ganha o Roberto, esses caras sabem tudo porque os empresários falam. Porque não é possível que um jogador desse, que nunca se destacou no futebol brasileiro, nunca, venha pedir um valor absurdo, um salário parecido com o do Yuri Alberto para jogar no Corinthians. É absurdo. Aí ele reduz, só que quando ele reduz, ele continua caro. Porque o seu Carlos Vinícius, do meu modo de ver, o Corinthians não pode jamais contratar esse jogador pagando $1 milhão para ele. Até mais de $1 milhão, tá? Ficou ainda. Não pode. Até porque ele não chega para ser titular. Ele pode até ser bom, ser o novo Jô, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não dá para correr esse risco. Não dá mais para correr esse risco. A gente tem um Pedro Raul emprestado, que já custou caro, e o Corinthians paga R$720 mil por mês. Então, velho, 1 milhão, tá? 1 milhão para jogar no Corinthians, um pouquinho mais de 1 milhão para jogar no Corinthians, um jogador comum, desculpa, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Agora, as pessoas talvez que gostam, né, de contratações de jogadores, porque tem torcedor que gosta mais de contratação do que de título. Tem torcedor que gosta mais de contratação do que do clube. Esse tipo de torcedor deve estar chateado comigo, porque eu critiquei o Biel, critiquei o Carlos Vinícius. Agora, você quer que eu faça o quê? Hein? Não tem como, velho. Tem que criticar, né? Como diria o professor, você já gosta de criticar, você já gosta de criticar. Não tem como. Não tem como. A gente paga 500 mil pro Fagner jogar no Cruzeiro, a gente paga 350 mil pro Pedro Raul jogar no Ceará, a gente paga mais uma merreca pro Pedro Henrique. Cara, sabe, é uma loucura. É uma loucura, entendeu? As coisas estão atrasadas no clube, tem gente sem receber, futebol feminino, funcionário, tem tanta gente sem receber, e nós vamos pagar mais de 1 milhão para Carlos Vinícius ser reserva no Corinthians. Então assim, cara, desculpa, sabe, eu acho que essas pessoas precisam respeitar a grandeza do Corinthians, entendeu? O Corinthians tinha que ser um chamariz a ponto do cara aceitar ganhar menos para jogar no clube, não para querer ganhar mais, porque o fato dele estar vestindo a camisa do Corinthians valoriza demais. Você imagina, você encerrou a carreira, qual time você jogou? Joguei no Corinthians. A carreira do Danilo Avelar. Você imagina o currículo dele, como seria diferente sem o Corinthians. Ah, joguei no América Mineiro. Joguei no não sei o que lá da Itália. Cara, o cara jogou no Corinthians, velho. Então
algumas coisas assim eu não entendo. O Corinthians precisa se valorizar mais, tá? E chegar e dar um breque, meu irmão. Quando um cara desse vier com um salário desse absurdo, eu acho que a não responder é a melhor resposta. Tem pessoas que merecem um desprezo, porque é muita grana, tá? É o currículo do Héctor Hernandes, exatamente, entendeu? Hoje a gente já tem Héctor Hernandes, Romero, Tales, jogadores que não vingaram. E aí você vai trazer mais um suspeito ainda ganhando 1,5 milhão. Ah, não dá. Desculpa, não dá. Romarinho, chegou, foi oferecido por mais de 1 milhão. Não dá também, né, seu Romário? Ô, Romarinho, tu não é o Romário, não, você é o Romarinho. Hein? Ó, o Jefferson aqui, ó. Pô, você só reclama. Se não contrata, reclama. Se tá vindo um cara sem luva, baixou a pedida para 1,2 milhão, ainda reclama. Mas tá caro. Tá caro, velho. Você tá caindo, Jefferson. Você tá caindo, com todo respeito, não tenho intenção nenhuma de te humilhar, sabe? Até porque discordar de mim não é um problema aqui. O que eu não aceito é desrespeito, porque a pessoa às vezes fala, pô, o Samir bloqueou, o Samir não sei o que, não respeita. Não. Você tem todo o direito de ter a sua opinião, só que agora eu vou dar um argumento aqui, porque é para fazer você refletir. Sabe o Black Friday? Você tá caindo nessa. Que a gente já viu o que acontece no Brasil. Entendeu? O cara chega pedindo alto e baixa para o cara chega pedindo alto e baixa para alto. Pô, a água custava quanto? 1,2 milhão. Beleza, eu pedi 2 mil, mas como é promoção, é Black Friday, né? Black Frauds. Então eu tô pedindo 1,2 milhão. Pô, 1,2 milhão tá barato. Não tá barato, velho. Você tá caindo nessa. Não tá barato. Vai por mim. Não tá barato. Tá caro. É um jogador que não faz gol há quantos anos? É um jogador que não joga bola há quanto tempo? Esse cara não merece ganhar 1,2 milhão, 1,5 milhão no Corinthians, velho. Ele não tá barato. Ah, mas ele tirou luvas, meu irmão. Ele vale 600 conto no máximo. Se não, manda para outro clube. Entendeu? Tudo pela metade do dobro. É exatamente isso. Sabe? Então, enfim, o Corinthians virou o time do 1 milhão, inflacionaram o clube. Exatamente. Esse é o problema do Corinthians. Tudo é 1 milhão. Black Friday é tudo pela metade do dobro. Parte da torcida acostumou na mediocridade, a Maís e Serrão. Gente, deixa o like aí. Acredito muito que realmente o torcedor tá viajando. Camisa 5 que jogou no Al-Ahly. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês. Nesse sábado, lá no Pacaembu, vai ocorrer aí o jogo das estrelas, né, relacionadas à final da Libertadores de 2012. Vai contar com a presença aí do Emerson Sheik, do Tite, muitos jogadores que jogaram aquela partida e também do Boca Juniors, para relembrar, né, a finalíssima mundial, a finalíssima, né, da Libertadores de América, que o Corinthians conquistou, foi campeão da sua primeira Libertadores. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!